Nós lemos um texto como leitura oficial no livro de Provérbios, capítulo 31 e o verso 10, que gostaria de recapitular e depois convido a abrirem as vossas Bíblias, somando a esse texto, em Lucas capítulo 7, e vamos ler o verso 36 ao 39. Quero ser breve, o pastor Círio deixou à vontade, mas eu quero ser breve, porque sei que tem ainda os agradecimentos. Provérbios 31 e 10, a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Lucas capítulo 7, versos 36 ao 39. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugar-lhe com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungiu-lhe com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o primeiro texto que lemos no livro de Provérbios, um livro bem conhecido da igreja como texto que está inserido neste livro. Como todos nós somos conhecedores, o livro de Provérbios fora escrito, lhe é atribuída a autoria ao rei Salomão, um dos reis mais sábios da história do povo judeu, filho de Davi, um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia vai mostrar, tanto no capítulo 1 de Provérbios, verso 1, como o capítulo 10 e o capítulo 25, que Salomão fora o escritor deste livro. Salomão, que segundo está escrito no primeiro livro dos reis, capítulo 4, verso 32, escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Assim como Davi, seu pai, era um manancial da tradição salmódica, ou seja, dos salmos de Israel, Salomão era um manancial da tradição sapiencial de Israel. Era um homem muito sábio, um homem que contribuiu muito com o seu conhecimento. Porém, é importante ressaltar, e os irmãos têm conhecimento disso, que o capítulo 30 e o capítulo 31 do livro de Provérbios foram capítulos que não foram escritos por Salomão. O capítulo 30 foi escrito por Agu, filho de Jaque, e o capítulo 31, onde está inserido o tema dessa festividade, fora escrito pelo rei Lemuel. A história, não temos na Bíblia detalhes a respeito deste homem, nem sobre a região que ele reinava, porém o texto é claro no capítulo 31 de Provérbios, no verso 1, quando vai dar a autoria a este homem, no verso 1, dizendo: palavras do rei Lemuel. Aí diz: a profecia que lhe ensinou sua mãe. Então o capítulo 30 foi escrito por Agu e o capítulo 31 escrito por Lemuel. Porém, é importante ressaltar, como diz o texto, de que embora fora Lemuel que escrevera, ele não escrevera as suas palavras, mas ele registrou as palavras de sua mãe, que o texto diz aí que fora uma profecia que ele a ensinou. A mãe daquele rei, como uma mulher sábia, como uma mãe preocupada com o futuro do seu filho, ela vai lhe dar várias instruções. Se lermos aí o capítulo 31, do verso 1 em diante, vamos ver que está inserida várias orientações que aquela mulher, ela dá ao seu filho Lemuel. E entre essas orientações que aquela mulher dá ao seu filho, ela vai falar da importância de ele como rei, como homem de grande responsabilidade, preocupar-se em encontrar uma esposa, uma mulher que fosse digna de ser a esposa do rei. E então a mãe de Lemuel chama esta mulher de mulher virtuosa, ou seja, uma mulher repleta de virtudes, uma mulher que exalava virtudes. E a mãe de Lemuel vai citar algumas características desta mulher, que na sua visão seria uma mulher virtuosa, ou uma mulher repleta de virtude.
Ela estende-se desde o versículo 10 ao verso 31 e cita mais de 20 características desta mulher que ela chama de mulher virtuosa. Porém, meus amados irmãos, o que me chama a atenção, que gostaria de comentar rapidamente no verso 10, é sobre a pergunta que a mãe de Lemuel faz, quando ela diz, mulher virtuosa, quem achará? Ela deixa claro para Lemuel de que uma mulher virtuosa não é fácil de encontrar, que uma mulher virtuosa é valorosa. Ela diz, o seu valor muito excede, é mais elevado do que o de rubis. Então ela vai deixar claro que uma mulher virtuosa não é fácil de ser encontrada, e que sendo encontrada, ela é valiosa. E então ela vai citar as várias características desta mulher. Então, entendendo, irmãos, a preocupação da mãe de Lemuel, eu fui ver na Bíblia alguns outros personagens que estiveram preocupados como encontrar uma mulher virtuosa, como encontrar uma boa esposa, uma mulher que tivesse as virtudes necessárias para ser uma esposa. E encontrei na Bíblia Sagrada vários personagens. Por exemplo, se a gente abre a Bíblia lá no capítulo 24 do livro do Gênesis, uma passagem bem conhecida da igreja, nós vamos ver um pai preocupado com uma esposa para o seu filho. Estou me referindo ao patriarca Abraão. Ele está preocupado porque ele sabia que para que as promessas se cumprissem na vida do seu filho, promessas que Deus lhe havia feito, ele precisaria ter ao seu lado não apenas uma esposa, mas uma mulher virtuosa, conforme diz a mãe de Lemuel. Então ele fica preocupado, porque como a mãe de Lemuel dizia, ele sabia que não era fácil encontrar esta mulher. Então ele chama o seu servo, um dos servos de sua confiança, e ele passa-lhe a determinação que ele precisaria ir ao encontro e em busca dessa mulher, que seria, conforme a mãe de Lemuel, uma mulher virtuosa. Então ele chama o seu servo, lhe diz as características, passa-lhe as orientações, e aquele homem sai com uma missão de encontrar esta mulher virtuosa. A Bíblia vai nos mostrar, aqui no capítulo 24 do livro do Gênesis, que esse moço de Abraão, ele fica preocupado. Por quê? Porque ele sabe que não seria fácil a missão de encontrar essa mulher virtuosa. Então ele faz uma oração. No capítulo 24, verso 12, ele diz, e disse, o Senhor Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro, e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Ele sabia que não seria fácil, então ele ora e diz, Senhor, tem misericórdia do meu senhor Abraão, e dai-me hoje bom encontro. Você faz com que eu encontre esta mulher tão difícil de ser encontrada. E naquela oração, creio eu, que Deus dá uma estratégia àquele moço. E que estratégia seria essa? Um ponto fundamental para que ele encontrasse aquela mulher. Deus deu àquele moço o local aonde ele deveria procurar a mulher virtuosa. A mãe de Lemuel perguntou, mulher virtuosa, quem a achará? Se alguém perguntasse o local, ele agora saberia dizer, porque a Bíblia diz que depois desta oração, ele se dirige até a fonte de água. Ele vai, Deus o direciona e ele vai até a fonte de água, porque o Espírito está dizendo ao seu coração algo importante. O Espírito está dizendo, a mulher virtuosa está à beira da fonte. A mulher virtuosa, ela vem até a fonte. A mulher virtuosa é encontrada à beira ou às margens da fonte. Então ele fica na fonte esperando, porque certamente Deus lhe disse que ela estaria ali. Aí a Bíblia vai mostrar que enquanto ele está ali esperando, leva uma série de presentes, porque como disse, a mulher virtuosa tem um preço. No capítulo 24, verso 10, diz que ele leva vários camelos com presentes para esta mulher, e fica lá esperando. Aí diz o capítulo 24, verso 16, 15 e 16, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía
saía com seu cântaro sobre o ombro. Aí diz: e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Aí diz: e desceu à fonte. Repita comigo: desceu à fonte. Encheu o seu cântaro e subiu. Glória a Deus. A mulher virtuosa não é encontrada em qualquer lugar. A mulher virtuosa está na fonte. A mulher virtuosa está às margens da fonte. Por que ela está às margens da fonte? Porque ela tem sede e porque deseja saciar a sede de alguém. Eu não sei se você está entendendo. A mulher virtuosa veio à fonte nesta noite, porque a fonte é Jesus, está presente no recinto. E veio porque tem sede. E eu já te digo, vai matar a sede, vai saciar a sede nesta noite, porque a fonte está jorrando, está jorrando, está jorrando. E você vai sair daqui alimentado, e tem mais, vai se alimentar e vai receber alimento para alimentar alguém que ficou sedento na sua casa, na sua família, na sua vizinhança. Se prepare para encher o cântaro nesta noite. Glória a Deus. A mulher virtuosa é encontrada à beira da fonte. Esta informação, irmãos, até aquele momento era secreta, mas depois ela foi divulgada, porque Isaac, ele contou para os seus filhos: um dia, quando meu pai desejou uma esposa para mim, ele mandou um servo ir atrás e ele encontrou ela na fonte. Aí quando o seu filho Jacó vai fugindo de casa para as regiões de Padarã, ele lembrou: eu preciso de uma esposa, e não é qualquer esposa, eu preciso de uma mulher virtuosa. Então o que é que ele fez? Livro do Gênesis capítulo 29, verso 1 e 2, ele foi para a margem de um poço, da fonte. Ele dizia: o meu pai encontrou a esposa dele aqui na fonte, a minha também vai estar aqui. Aí ele fica lá na fonte, daqui a pouco quem vem? Raquel, a mulher virtuosa, para dar sucessão à geração de Jacó. Mas o tempo vai passando, a informação passa de geração a geração. Quando chegam os dias de Moisés, quando Moisés foge do Egito, porque estava sendo prometido de morte, a Bíblia diz lá no capítulo 2 de Êxodo, verso 15 e 16, que quando ele precisa de uma esposa, ele lembra: o pai da nação de Israel, chamado Jacó, o nosso patriarca, encontrou a esposa dele na fonte. E ele disse que o pai dele, chamado Isaac, também encontrou a mulher dele na fonte. Então eu também vou na fonte. Aí a Bíblia diz que ele foi na fonte, e lá na fonte desceu a mulher, que foi a sua esposa, chamada Zípora. A mulher virtuosa está sempre às margens de uma fonte. Quando Jesus precisou de uma missionária para pregar o evangelho nas regiões de Samaria, já que os judeus não tinham livre acesso na presciência divina, Jesus disse: os judeus não podem entrar em Samaria, então eu vou levantar uma missionária samaritana para entrar lá. Se o judeu não pode, eu vou levantar alguém que possa. Então eu preciso de uma mulher virtuosa para usar como missionária em Samaria. Aí quando ele consulta os anais celestiais como Deus, onde é que está a mulher virtuosa? Na fonte. Os discípulos vão passando, eles vão comprar comida, porque aqui tem uma fonte. Se tem uma fonte, a mulher que eu preciso vai chegar aqui. Jesus fica lá na margem da fonte. Daqui a pouco vem a mulher, que os irmãos conhecem a história, que está lá em João capítulo 4. Jesus tem um encontro com aquela mulher, salva aquela mulher. A mulher deixa o cântaro lá, volta para a sua cidade, e aí começa a pregar em todas as ruas: eu encontrei ele, eu encontrei ele, eu encontrei ele, eu encontrei ele, eu encontrei ele. Jesus salvou aquela missionária, mulher virtuosa, mas a encontrou na fonte. Glória a Deus. Primeiro detalhe que gostaria de frisar nesta noite é onde encontrar a mulher virtuosa. E a mulher virtuosa é encontrada na fonte. Quem me entendeu até aqui, diga amém. Mas não é apenas estar à margem da fonte. A gente observa lá no primeiro texto que lemos, o livro do Gênesis, o primeiro encontro onde a primeira mulher foi encontrada à fonte, é que ela não apenas estava na fonte. O texto diz, e vocês recitaram, que além de estar na fonte, ela estava disposta a descer até a fonte. O texto diz: e ela
desceu. Oh, irmãos, você não tem ideia o quanto Deus se agrada de crente, de mulher que gosta de descer a fonte. Porque tem gente que fica só olhando de longe, fica só vendo o que Jesus está fazendo lá por longe para ter o que contar. Mas quem tem coragem de descer até a fonte, ele não vai contar dos outros, ele vai contar dele. A mulher virtuosa, ela não vai apenas à fonte. O texto diz que ela desceu à fonte. E descer é a linguagem de Deus. Já observou isso? É a linguagem de Deus. Quando Deus, ele se agrada. Quando ele fala com Gideão, ele diz a Gideão: Gideão, prepara o povo aí para a guerra. E diz: Gideão, manda o povo descer as águas. Depois ele fala com o próprio Gideão no capítulo 7, verso 10. Gideão, desce ao arraial. Quando Deus fala com Jeremias lá no capítulo 18, ele diz: Jeremias, levanta. Jeremias se levanta. É para subir para onde? Deus diz: não, para descer. Levanta e desce lá para a casa do oleiro. O negócio de Deus é para quem desce. Quando Jesus chega lá naquele lugar em Jericó e vai passando e vê Zaqueu lá na figueira, aí Jesus olha para Zaqueu: Zaqueu, desce, e desce depressa, porque o que eu tenho para fazer é apressado. Desce depressa, desce depressa. Eu não sei com quem é que Deus está falando nesta noite, não sei se está aqui, se está no telão, se está assistindo. Eu só sei que Deus está dizendo: desce depressa, desce depressa, desce depressa. Deus tem pressa, Deus tem pressa, Deus tem pressa. Não é só ir até a fonte, tem que estar disposto a descer. Glória a Deus. Mas vamos para o segundo texto, será apenas para entendermos alguns detalhes a respeito da mulher virtuosa. Mas o vosso tema é as virtudes da mulher cristã. E para falar da mulher cristã, temos que falar de uma mulher dos dias de Jesus. Porque cristãos são aqueles que aceitaram a Jesus, tiveram uma experiência com Jesus. Livro Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 7. Fora o texto que nós também lemos e que gostaria de comentar rapidamente sobre esta mulher dos dias de Jesus, que tinha as virtudes essenciais para nossa, que servem para a nossa edificação espiritual. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 7, verso 36 em diante, nós vemos uma situação um tanto inusitada, que nos traz alguns detalhes e nos chamam a atenção. Os irmãos conhecem muito bem esta passagem, porque é uma das passagens do Novo Testamento e que fazem parte do ministério terreno de Jesus. E por que chamam de uma passagem inusitada que tem alguns detalhes importantes? Porque nós temos aqui Jesus, um fariseu convidando a Jesus para uma refeição. Isso é no mínimo curioso. Todos nós aqui somos conhecedores de que os fariseus não tiveram um bom relacionamento com Jesus. Isso é fato. Em alguns momentos Jesus teve grandes embates com os fariseus, que os irmãos sabem que foram uma seita que surgira cerca de 150 anos antes de Jesus. E Jesus teve vários embates com aquela seita, ou com os adeptos daquela seita, e isso por motivos claros. Porque até Jesus chegar, aqueles fariseus eram os santarrões entre os judeus. Eram tidos como os mais santos, os mais perfeitos. Tinha até um certo ditado que dizia que se somente duas pessoas chegassem no céu, uma com certeza era um fariseu. Porque eles eram vistos como pessoas diferentes, pessoas mais santas, as suas vestimentas eram longas, suas orações eram públicas. Então todas as pessoas elogiavam e tinham os fariseus como homens especiais. Mas quando Jesus chega, Jesus faz com que a máscara dos fariseus ela caia. Porque diante dos homens, irmãos, é fácil fingir. Diante dos homens é fácil encenar uma coisa que não é real. Mas diante de Jesus a coisa é diferente. E é por isso que tem gente que tem até medo de vir uma igreja onde estamos adorando a Jesus, porque sabe que aqui a máscara não funciona. Porque aqui o dono da obra, o que está na frente da obra, ele olha assim e ele não vê só a vestimenta não. Ele vai lá dentro com uma ressonância mais profunda do que uma ressonância. Vai lá na alma do ser humano, aí vê o passado, vê o presente, vê o futuro, vê as intenções do coração. Ele passa um raio-x completo. Quando Jesus chega e os fariseus se apresentam com essa santidade, logo Jesus derruba as máscaras deles e diz: olha, vocês são como uma sepultura caiada.
que é bonita por fora, bem adornada, mas dentro está cheio de restos mortais. Vocês dizem, mas vocês não fazem. Isso causa muitos embates ali entre os fariseus e Jesus. Mas aqui vemos um fariseu chamando Jesus para uma refeição. Importante lembrar que Jesus aqui nesse momento já não é mais apenas o filho do carpinteiro José e de Maria. Jesus agora era um homem que estava, na nossa linguagem, no auge do seu ministério. Jesus era um homem que atraía multidões. Se fosse hoje, todo mundo queria tirar uma selfie com Jesus, todo mundo queria postar uma foto com Jesus, porque sabia que isso ia dar muitos compartilhamentos e muitos likes. Então Jesus está no auge do seu ministério. Então esse fariseu, no mínimo, ele quer sair bem na foto ao lado de Jesus. Ele quer aparecer como uma boa pessoa diante de Jesus. Mas aí o texto diz que ele faz aquela refeição, convida a Jesus, e o texto vai nos dizer de que durante aquela refeição, uma mulher da cidade, o texto diz, uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa com o fariseu, ela vai participar daquele jantar. É importante também frisar, principalmente para os novos convertidos, os demais já sabem, mas os novos convertidos podem ficar em dúvida. Como é que aquela mulher teve acesso a um jantar privado de uma autoridade? Na nossa cultura, isso não é normal. Só se participa de um jantar como esse aqueles que foram convidados. Porém, na cultura judaica da época, um jantar como esse era celebrado ou realizado de forma pública, geralmente nos alpendres, nas partes exteriores da casa, porque isso era um ato louvável. As pessoas que assim o faziam, elas eram louvadas pela sociedade pelo ato de hospitalidade. Isso era algo de alto prestígio naquela época. Então essas refeições, elas eram celebradas do lado de fora, para que todo mundo pudesse ver, e como sendo um fariseu, não é de se estranhar, para que todo mundo visse e exaltasse aquela pessoa. Por isso que aquela mulher teve acesso. Outra curiosidade, para os novos convertidos, já que não faz parte da nossa cultura, é o fato daquela mulher ter tido acesso aos pés de Jesus. Na nossa cultura, isso fica difícil de entender, como aquela mulher entrou debaixo da mesa para ter acesso aos pés de Jesus. Mas naquela época, as mesas não eram altas, com 90 centímetros como hoje. As mesas não eram em torno de 30 centímetros no máximo de altura. As pessoas se encostavam, colocavam o ombro sobre a mesa e os pés ficavam para trás. Por isso que aquela mulher, ela teve acesso até os pés de Jesus. O texto vai nos mostrar, meus irmãos, que diante deste cenário, Jesus está naquela refeição, aquela mulher se aproxima, diz o texto, com um vaso de alabastro com unguento, que era um líquido precioso, e ela se aproxima daquele momento. A história vai nos mostrar, os comentaristas bíblicos, que esta mulher era uma nova convertida. Jesus a tinha libertado. Ela era, pelo que o texto diz, quando usa o adjetivo uma pecadora, ela era uma mulher de vida fácil, uma mulher que vivia na vida de prostituição e pecado. Mas um dia ela teve um encontro com Jesus. E a gente sabe que quando se tem um encontro com Jesus, a vida muda, a história muda, o quadro muda. Aquela mulher que era conhecida como uma pecadora, agora é uma cristã, serva do Deus Altíssimo, candidata a morar no céu, adoradora de Jesus. Então ela vai até aquele recinto, e o texto vai nos mostrar algumas características que gostaria de citar de forma muito rápida. Primeiro, aquela mulher era uma mulher que ama, ou a mulher virtuosa representada nesta mulher, ama estar aos pés de Jesus. A mulher virtuosa, uma das virtudes da mulher cristã, é que ela ama estar aos pés de Jesus. Ela não foi conversar com Jesus, ela não foi conversar com os discípulos de Jesus, ela se dirigiu, o texto diz, aos pés de Jesus. Uma das marcas ou distintivo na vida da mulher cristã é que ela ama estar aos pés do mestre. Por que que ela ama estar aos pés do mestre? Porque é aos pés do mestre aonde acontece o sobrenatural. Já observou quando a mulher cananeia, lá no capítulo 15, verso 25 de Mateus, está assombrada,
frustrada, desesperada, porque a sua filha está miseravelmente endemoniada. Ela corre até Jesus. Jesus disse que não podia fazer nada a princípio, porque ela era gentia, e Jesus tinha vindo para os judeus, não podia fazer nada no momento, não era o tempo ainda. Mas a Bíblia diz que ela se prostra diante de Jesus e vai aonde? Aos pés de Jesus, e ela começa a adorar Jesus. Ela recebeu um não de Jesus, ela recebeu um silêncio de Jesus, mas agora está prostrada aos pés dele, e o texto diz: e ela adorou Jesus. Ora, se ela adorou Jesus, ela expressou palavras que engrandecem a ele. Porque adorar não é apenas se prostrar, é expressar com palavras ou com ações o sentimento que engrandeça a ele. Então aquela mulher se prostra aos pés de Jesus e começa a adorar. Ou seja, ela começou a dizer: como tu és lindo, Jesus, como tu és maravilhoso. Isso, irmãos, causou um reboliço no inferno. Por quê? Porque Jesus tinha feito silêncio para ela agora há pouco. Os irmãos conhecem o texto. Ela clamou, Jesus não respondeu, fez silêncio. Depois Jesus vira para ela e diz: olha, eu não fui enviado senão à casa de Israel, e eu não vou pegar o pão dos filhos e atirar os cachorrinhos. Jesus disse não. Depois de silêncio, depois de um não, ela está adorando a Jesus, dizendo que ele é grande, que ele é maravilhoso, que ele é lindo, que ama a ele. Irmão, isso mexeu com o coração de Jesus, e Jesus deu vitória àquela mulher. No capítulo 10 de Lucas, o verso 39, vimos que foi também aos pés de Jesus que Maria escolheu estar. Lembra, os irmãos conhecem, quando Jesus chega lá em Betânia, na casa de Marta e Maria e Lázaro, quando Jesus chega lá, o texto diz que Maria corre para os pés de Jesus. Não sei quem foi que disse a ela, mas ela diz: o meu lugar é aqui nos pés de Jesus. Marta: eu vou fazer um cafezinho para Jesus, um chá, uma comida. E Maria: eu quero estar aqui aos pés de Jesus. Ele está aqui no recinto, então eu vou aproveitar e vou estar aos pés dele. Aleluia. Como está aos pés de Jesus incomoda, vocês sabem disso. Então Marta se incomoda e diz: Senhor, não se incomoda que a minha irmã me deixe servir só, diz a ela aí que vai me ajudar. Aí Jesus diz: Marta, tu está ansiosa com muita coisa, mas uma só é necessária. E deixa eu só dizer um detalhe: ela escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Jesus está aos meus pés. A melhor parte. A melhor parte não é estar na rua, a melhor parte não é estar no shopping, a melhor parte é estar nos meus pés. Glória a Deus. Quando vem a adversidade, Lázaro morre, como todos nós conhecemos. Jesus vai até Betânia, Marta vem até Jesus desesperada e diz: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus dá uma palavra de consolo para ela e manda chamar Maria. Quando Maria vem, ela diz as mesmas palavras, só que ela não diz em qualquer lugar, ela diz aos pés de Jesus. João 11:32 diz que ela se prostra aos pés de Jesus. Ela diz: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Marta disse essas palavras, não aconteceu nada. Mas quando Maria disse aos pés de Jesus, aí a Bíblia diz que Jesus se moveu, Jesus chorou, ou seja, causou um reboliço. Uma mulher aos pés de Jesus causa um reboliço tão grande que você não tem ideia. Começa a mover o coração dele, e quando começa a mover o coração dele, ele se levanta do trono. E quando ele se levanta, não é para olhar porque sentado ele está vendo. Quando ele se levanta é para tomar providência. Quando ele se levanta é para chamar o arcanjo e dizer: desce lá, porque minha filha está precisando de resposta. Eu já mandei o anjo, e tem demônio por aí se achando que vai impedir de a resposta chegar. Ela vem no primeiro dia do congresso, vem no segundo, e o demônio está dizendo lá: não passa, não passa, não passa. Mas nesse dia ele chamou Miguel e disse: desce, desce, desce. Desce, desce, porque minha filha está nos meus pés. E quem está nos meus pés não fica sem resposta. Maria era um exemplo de mulher que gostava de estar aos pés de Jesus. E eu acho tão lindo que Maria esteve aos pés de Jesus no dia da visita, no dia da bonança, que
estava tudo bem, Jesus tinha visitado de forma cordial, ela estava nos pés de Jesus. No dia da prova que Lázaro morreu, lá em João 11, 32, ela está aos pés de Jesus. Mas quando você chega no capítulo 2 de João, verso 3, que na nossa cultura seria o culto de ação de graça, porque estão numa refeição e Lázaro está lá já depois de ressuscitar, então era o culto de ação de graça. Sabe onde é que Maria estava no dia do culto de ação de graça? Nos pés de Jesus. Quando procura, cadê Maria? Está lá nos pés de Jesus, molhando os pés dele com unguento. Que mulher para gostar dos pés de Jesus. Oh, tem Maria aqui, tem Maria aqui, tem Maria, tem Maria, tem Maria. Se tem Maria que conhece os pés de Jesus, ele lhe conhece, ele lhe conhece, ele lhe conhece, ele lhe conhece. Glória a Deus. Primeira virtude da mulher cristã é que ela ama estar aos pés de Jesus. Voltemos ao texto, capítulo 7 de Lucas. A mulher está aos pés de Jesus. E diz o texto que ao contemplar os pés de Jesus, irmãos, isso me comove um pouco, porque eu fico imaginando, às vezes como eu estou lendo a Bíblia, eu começo a imaginar a cena. O texto diz que quando ela está diante dos pés de Jesus, ela começa a chorar. Uma das virtudes da mulher cristã é que ela é quebrantada, ou ela é cheia, repleta de quebrantamento. Me chama a atenção e me comove porque aquela mulher, ela não está ouvindo as palavras de Jesus, ou sendo o centro das atenções, mas ela está apenas contemplando os pés de Jesus. E só em contemplar os pés de Jesus, ela começa a chorar. O que será que estava sentindo aquela mulher? A Bíblia diz no Salmo 34, verso 18, que perto está o Senhor do que tem um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. No Salmo 51, verso 17, diz que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aquela mulher é uma mulher de coração quebrantado. Ela começa a olhar os pés de Jesus e ela começa a chorar, ela se emociona. E aí vem a terceira característica daquela mulher, e já estou caminhando para o encerramento. Diz que depois de estar aos pés de Jesus chorando, regando-lhe os pés com lágrimas, não era apenas um choro, um soluço, era um choro que fazia com que as suas lágrimas molhassem, regassem os pés de Jesus. Aí ela começa agora a enxugar os pés de Jesus com os cabelos, e começa a beijar os pés de Jesus. Aquela mulher, uma das características da virtude da mulher cristã é que ela ama a Jesus. Sabe por que ela fez aquilo? Porque ela ama a Jesus. Ela começou a ver os pés de Jesus ali, e acredito que começou a passar na mente dela o que Jesus fez por ela. Começa a passar um filme, e ela lembra: eu era uma pecadora, todo mundo me conhecia nessa cidade. Eu não tinha nome, eu não tinha família, eu não tinha razão para viver, mas Ele mudou a minha vida. Ela se emociona, ela começa a chorar. Ela começa, quem sabe, a dizer como o salmista no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Ela começa a lembrar: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, Ele pôs os meus pés sobre uma rocha, Ele firmou os meus passos, Ele colocou um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então ela não se contém, ela começa a chorar e a beijar os pés de Jesus, dizendo: eu te amo, Jesus. Era o sentimento de Paulo, quando nas diversidades da vida, ele abre a sua boca e começa a cantar lá em Romanos 11, verso 33 em diante. Ele levanta os seus olhos ao céu e diz: ó profundidade das riquezas,
tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Ele levanta a voz e diz: porque dele, por ele são todas as coisas. Então, para que o inferno escute, então glória a ele, glória a ele, glória a ele eternamente. Aquela mulher amava a Jesus. Era o sentimento de Ana no capítulo 1 de Lucas, o verso 46 ao 50, que ela vai cantar e diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou na baixeza da sua serva, porque desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso. Maria está dizendo: Ele fez grandes coisas por mim, e santo é o seu nome. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Aquela mulher está diante dos pés de Jesus, chorando, derramando-se em lágrimas, começa a beijar os pés dele e dizer: Jesus, eu não mereço, mas te amo. Eu não mereço, mas te amo. Diga isso aí a ele, diga isso aí. Você que está no telão, você que está assistindo pela internet, diga isso a ele aí do fundo do coração. Diga algo de especial para ele nesta noite. O que te trouxe aqui nesta noite foi o cantor, não serve, foi o pregador, pior ainda. Nós viemos aqui por causa dele, porque amamos a ele. Então expresse nesta noite este amor. Comece a derramar aí o seu coração diante dele. Feche os seus olhos pelo minuto. Eu quero ouvir o barulho da mulher cristã quebrantada nesta noite. Adore, 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 adore. Quebrante-se diante dele. Quebrante-se diante dele. Estamos no encerramento. Diga o quanto você ama ele. Lembre para onde você estava indo, mas ele lhe tirou. Lembre que uma cadeira de UTI, um quarto de UTI lhe esperava, mas ele te livrou. Tu era para estar entre os milhares que partiram na pandemia, mas o Senhor colocou a mão. Ele colocou a mão. Então nesta noite, neste encerramento, é sentimento de gratidão. De gratidão, é para dizer a Ele: Senhor, eu te amo, porque eu não mereço, mas Tu és bom. Estou sentindo Ele. Estou sentindo Ele. E parece que estou sentindo o sentimento daquela mulher. Vontade de molhar os pés dele com lágrimas. Porque assim como ele fez na vida dela, ele fez na minha. Eu andei ontem, eu fiz questão de ontem na ilha onde eu me criei. Eu tinha tudo para fazer parte daqueles muitos que estão presos até hoje, dos muitos que morreram como traficantes de droga na ilha da Assunção. Mas ele me encontrou. Ele se agradou de mim. Por isso eu digo hoje em alto e bom som: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Só quem ama Jesus, levante a mão para o céu e glorifica Ele nesta noite.
mulher cristã, ama o teu mestre. Ama o teu mestre. Certo dia, pastor Elci, como obreiro, depois que recebi o peso da responsabilidade de pastor, meditando na Bíblia, os textos bem conhecidos, eu fui muito impactado. Capítulo 21 de João, todos conhecemos. Jesus tinha ressuscitado, os discípulos preocupados, Pedro resolve pescar. Pedro vai pescar, os outros vão pescar também e não pegam nada. E de repente Jesus aparece na praia e chama eles, pergunta se eles pegaram alguma coisa. Ele diz que não. Jesus manda jogar a rede à direita. Eles lançam a rede e pegam 150 grandes peixes. E Jesus fica esperando às margens da praia. Quando eles vêm, eles conhecem que era Jesus. Pedro se lança na água. Quando ele chega, o fogo já está aceso, tinha peixe, tinha pão lá. E eles descem, Jesus os chama para comerem, todos atônitos com a presença de Jesus ressuscitado. E depois que conclui aquela refeição, está todo mundo regozijado. Jesus vira-se para Pedro, capítulo 21, versículo 15. E diz: Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E Pedro diz: amo, Senhor. Jesus pergunta a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama mais do que a estes? E Pedro mais uma vez responde: te amo, Senhor. Mas Jesus fala a terceira vez. Na terceira vez, Pedro começa a chorar, se entristece e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. A gente sabe que essa expressão no seu original tem 3 expressões diferentes, mas não é sobre isso que quero falar. Que o que me impactou é porque Jesus não perguntou a Pedro: Pedro, tu tem formação em teologia, Pedro? Pedro, tu tem formação em administração, Pedro? Jesus não perguntou. Jesus perguntou: Pedro, tu me ama? E eu fui orar e disse: Jesus, por quê tu perguntaste isto a Pedro? Jesus me disse: é porque se o obreiro me ama, ele vai amar o que é meu. O que eu preciso de alguém que eu chamei é que me ame. Porque se me amar, vai amar os meus cordeirinhos, vai amar isso aqui, vai amar a noiva, vai amar a noiva. Jesus está dizendo: o que eu preciso é que você me ame. Porque quem ama está disposto a sofrer pela noiva. Quem me ama está disposto a sofrer, porque quem ama tudo sofre. Irmã do ciclo de oração, sofra por amor a Jesus, mas não faça a obra sofrer. Sofra por amor a Jesus. Deus te chamou para isso, e Ele nos pergunta nesta noite: se tu me amas, se tu me amas, tu vai fazer aquilo que eu coloquei na tua mão. Porque a noiva é minha, os cordeirinhos são meus, a comissão é minha, o conjunto é meu, a congregação é minha, a área é minha, é minha, é minha, me pertence. Demonstre o seu amor por mim. Eu disse: Jesus, eu estou como Pedro, eu não tenho capacidade, eu não tenho nada, mas com as minhas forças eu te amo. Eu te amo, Jesus. Se lhe serve o meu amor, então gasta, me deixarei gastar por amor a ti. Porque eu não era nada, estava caminhando para o inferno, mas o Senhor me resgatou de lá.